Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. E o nosso assunto de hoje é análise do terceiro trimestre de 2020 da empresa Doma Energia. Ela apresentou os seus números na semana passada e nós vamos dar uma olhada nos números para ver se houve uma melhora da nossa última análise para a análise atual. Lembrando que a Domo é uma empresa que faz parte da nossa série de ações com empresas, melhor dizendo, com ações com valor abaixo de R$2. Eu vou deixar um card, inclusive, aqui da série das empresas que nós analisamos que tem ações com valor abaixo de R$2. Então, vamos para a vinheta e voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo único e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. A Domo é uma empresa de energia ligada à área de exploração de petróleo, principalmente nas bacias de Campos, no Rio de Janeiro, e na bacia de Santos. Atualmente são os únicos dois negócios da empresa que estão em atuação e funcionamento. Bom, a companhia iniciou suas atividades em novembro de 2007, quando participou da nona rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo, na qual foram concedidos os direitos de exploração e produção de petróleo e gás em blocos exploratórios, dentre eles os blocos BM-C-39, BM-C-40 e BM-C-41, localizados na bacia de Campos, sendo que os dois primeiros abriram o campo de Tubarão Martelo e o último, o campo de Tubarão Azul. Em janeiro de 2012, iniciou a produção de petróleo no campo de Tubarão Martelo, a qual permaneceu em produção até meados de 2015, tendo sido extraídos aproximadamente 6,5 milhões de barris de petróleo do referido campo. Em dezembro de 2013, a Doma Energia iniciou a produção de petróleo no campo de Tubarão Martelo, a qual permaneceu em produção até os dias atuais, ou seja, continua produzindo, sendo no momento o único campo operado pela companhia, ou seja, o campo de Tubarão Azul já ficou para trás. Fez seu IPO na Bolsa em 2014 e tem, segundo dados disponíveis, 176 funcionários. A produção do campo de Tubarão Martelo está sendo realizada por meio da FPSO OSX-3, que é uma plataforma da empresa OSX, inclusive. Até o ano de 2018 produziu mais de 15 milhões de barris de petróleo. A companhia possui ainda participação de 40% nos blocos BS4, localizados na Bacia de Santos, tendo iniciado sua produção em maio de 2018. Em agosto de 2020, a companhia deixou de ser operadora e atualmente possui 20% de participação na concessão. Prestem bem atenção nesse detalhe. Bom, os dados da empresa. IPO em 2014, ticket DMMO3, segmento de mercado tradicional, tag along de 100% na ISON, com free float de 33,7%, ou seja, tem um bom free float para negociação. Ontem, no dia 20 de novembro de 2020, o fechamento da cotação foi da ordem de R$ 1,29 para as ações do tipo AN, lembrando que ela só tem ações ordinárias e não ações preferenciais. Bom, destaques financeiros. A receita líquida do terceiro trimestre foi de 99,6 milhões, apresentando um aumento de 13,7% em relação à receita líquida de 87,6 milhões no terceiro trimestre de 2019, ou seja, trimestre a trimestre. Quando comparados
os 9 primeiros meses de 2020 aos 9 primeiros meses de 2019, a receita líquida de 288,7 milhões de 9 de 2020 apresenta um resultado acentuado de retração em relação à receita líquida, que foi de 356,2 milhões nos primeiros 9 meses de 2019. Então, o que ele quer dizer? Ficou meio confusa aqui a escrita da própria empresa, que nos primeiros 9 meses de 2020, a receita líquida da empresa foi da ordem de 288,7 milhões. Nos primeiros 9 meses de 2019, a receita líquida da empresa foi de 356,2 milhões, ou seja, houve uma redução da ordem aí de 288 para 356, uma base de 80 milhões mais ou menos. Bom, tais resultados são explicados por, segundo ele, justificativa: terceiro trimestre de 2020 a terceiro trimestre de 2019, aumento de 23% do volume comercializado e desvalorização média do real de 35,5%, que contribuíram para absorver o impacto da volatilidade e recuo na cotação média do Brent, ou seja, do barril, que foi de 43,34 dólares por barril no terceiro trimestre de 2020, frente a 63,2 dólares por barril no terceiro trimestre de 2019, ou seja, uma redução de 30,1%. Porém, olhando em relação aos primeiros 9 meses de 2020 e em relação aos primeiros 9 meses de 2019, apesar da desvalorização média do real de 28% nos primeiros 9 meses de 2020, a taxa de expansão de 6,8% do volume comercializado, ou seja, venderam mais 6,8%, esses fatores combinados não foram suficientes para absorver o recuo de 34,3% na cotação média do barril, que foi de 42,53 por barril em 9 meses, para comparado 64,75 por barril nos 9 meses de 2019. Ou seja, mesmo com a valorização do dólar no ano em relação ao real e com o aumento nas vendas, eles ainda tiveram um caixa negativo em relação às vendas. Porém, olhando o resultado bruto trimestre a trimestre, terceiro trimestre de 2019 em relação ao terceiro trimestre de 2020, ela sai de um lucro bruto de 8,1 milhões para um prejuízo bruto de 3,6 milhões. Olhando o EBITDA ajustado também da empresa, conforme a instrução CMV, como ele diz, né? O EBITDA negativo é de 59 milhões no terceiro trimestre de 2019, em relação aos 9 meses de 2020, o resultado do EBITDA negativo de 215,5 milhões em relação ao negativo de 27,3 milhões nos 9 meses de 2019. E olhando o EBITDA ajustado trimestre a trimestre, ele sai de um valor de 0,3 milhões no terceiro trimestre de 2019 positivo para um negativo de 15,6 milhões no terceiro trimestre de 2020. E olhando em relação aos 9 meses de 2019 em relação aos 9 meses de 2020, ele sai com uma margem negativa em comparativo dos dois de 31,1%. Olhando para o resultado líquido, diz que no terceiro trimestre a companhia registrou um resultado recorrente com prejuízo líquido de 88,5 milhões, está aqui, quando considerado o ajuste de 274,1 milhões, a companhia demonstra um lucro líquido de 185,6 milhões, esse lucro que eles estão falando aqui em cima. Mas vamos ver o porquê desse lucro, né? Comparado ao prejuízo líquido de 98,5 milhões do terceiro trimestre de 2019, que está aqui, ok. Olhando já dos 9 primeiros meses aos 9 primeiros meses de 2020, ela tinha um prejuízo líquido de 120,2 milhões nos primeiros 9 meses de 2019, passando para um prejuízo líquido de 405,8 milhões nos
primeiros 9 meses de 2020. Aí tem a descrição aqui, né? Recorrente, que são os valores que realmente são considerados. Não recorrente ou sem efeito caixa, ou seja, por que é não recorrente? Porque esse valor aqui que ele colocou, que deu essa diferença, que seria o porquê desses 185,6 milhões positivos, é um não recorrente, ou seja, algo que no próximo trimestre não vai acontecer. E tem aqui, inclusive, eu acabei deixando de fora sem querer, a descrição desse não recorrente. Está aqui, ó. Efeito não caixa de não recorrente decorrente à transação sobre TMBT, que é o campo de tubarão-martelo, de 1,436,3 milhões e efeito de RFR 16 também no campo de tubarão-martelo de 92,5 milhões. PIS e COFINS sobre resultado financeiro de 26 milhões, um workover de 11,9 milhões e provisões sem efeito caixa de 0,9 milhões. Né? Isso faz parte dessa diferença que apareceu aqui. E negativo, baixa do payment de 1,851,3 milhões, ganho de variação cambial líquida de 13 milhões, que é a diferença que teve do spread, né? A diferença da desvalorização do real ante o dólar, e estorno da previsão de perda do estoque de 2,1. Se você somar essa brincadeira toda aqui, subtrair e colocar nos números, você vai achar esse valor aqui, menos esse, que vai dar aproximadamente esse valor aqui, de 185,6 milhões. Ou seja, é um valor que ele só aparecerá nos números da empresa neste trimestre. Vamos voltar para cá. Cadê? Tá aqui. Bom, continuando. O ativo com aprovação total da companhia, que no terceiro trimestre de 2019 era de 1.339,7 milhões, encerrou o terceiro trimestre de 2020 com 352 milhões, resultado principalmente da baixa de direito de uso, que passou de 824,4 milhões no quarto trimestre de 2019 para 5,2 milhões no terceiro trimestre de 2020, e baixa imobilizado, que passou de 178,8 milhões no terceiro trimestre, no quarto T, tá errado isso aqui, para 300, os dados estão indicados errados no próprio demonstrativo, para 35,4 milhões no terceiro trimestre de 2020. O ativo circulante da empresa, que no terceiro trimestre de 2020 foi de 191,7 milhões, corresponde a 54,4% do ativo total e é composto principalmente de contas a receber, 79,5 milhões, caixas equivalentes, 63,7 milhões, está aqui, outros créditos, 38,2 milhões, os outros créditos provavelmente devem ser não recorrentes, quando somada a posição a contas a receber e o saldo de caixa se perfaz 143,3 milhões. Bom, mas como nós temos os números aqui, ela sai de um saldo em caixa no terceiro trimestre de 2019 de 175,4 milhões para um saldo em caixa no terceiro trimestre de 2020 de 63,7 milhões. Ou seja, uma redução bem drástica. Olhando o demonstrativo de resultados, nós temos a receita líquida de venda, que no terceiro trimestre de 2019 era de 87,6 milhões e passou a ser de 96,6 milhões no terceiro trimestre de 2020, uma melhora de 13,7%. Porém, o custo de produtos vendidos subiu de 79,5 milhões, ou seja, uma despesa de 79,5 milhões, para uma despesa de 103,2 milhões. Ou seja, o custo aumentou 29%, quanto a receita sobre as vendas aumentou 13%. Né? Batendo um pelo outro, o resultado só podia dar o quê? Negativo, né? Uma diferença no resultado final de menos 144,6%, por fazer um prejuízo no terceiro trimestre de 2020 de 3,6 milhões. As despesas operacionais administrativas aumentaram também. As outras receitas e despesas operacionais tiveram um aumento explosivo também. Porém, no final aparece o que aqui? Me aparece um resultado antes do recurso financeiro e tributo sobre o lucro, que saiu de um prejuízo de 68,7 milhões para um lucro de
63,1 com a diferença de menos 337,5. Olhando cá embaixo, né, resultado do antes do tributo sobre o lucro, ele apresenta no terceiro trimestre de 2019 um prejuízo de 98,5 milhões contra um lucro que seria no terceiro trimestre de 2020 de 185,6 milhões. Lembrando, tá, que daria uma diferença, né, de 288,3 milhões. Lembrando que esse 185,6 aqui é aquele não recorrente que foi citado um pouco atrás, há 2 slides atrás, se eu não me engano, né? Fazendo um lucro ou prejuízo, né, final, que era de 98,5 a um lucro de 185,6. Lembrando que isso aqui é não recorrente, tá, gente? Mais uma vez. A receita líquida. Opa. Volta. A receita líquida sai de 87,6 milhões, com um lucro, como a gente já viu, de 13,7. Em cima do ajustado continua com uma diferença de menos 288,3, ou seja, porque isso aqui, lembrando mais uma vez, é não recorrente, tá? E olhando aqui o EBITDA ajustado, ele sai de 0,3 milhões para um prejuízo de 15,6 milhões, saindo de um EBIT positivo de 0,4 para um EBIT negativo de menos 15,7, né? Ou seja, uma diferença de 16 pontos percentuais. Olhando aqui os 9 primeiros meses de 2019 em relação aos 9 primeiros meses de 2020, aí a gente tem uma real posição da empresa nesse ano. A receita líquida de venda nos primeiros 9 meses de 2019 era de 356,2 milhões, caiu para 287,7 milhões, uma piora de 18,9%. O custo sobre produtos vendidos era de 307,8, passou para 346,8, ou seja, um aumento nos custos de 12,7. O resultado bruto final, olhando um pelo outro, sai de um resultado bruto positivo de 48,3 para um resultado bruto negativo de 58,1, ou seja, uma piora de 220,3% se olhar em relação ao positivo vindo para o negativo. Aqui que a coisa começa a ficar mais feia. Lucro líquido e prejuízo. Sai de um prejuízo final de 120,2 milhões para um prejuízo de 405,8 milhões, ou seja, uma piora de 237,7%. Isso aqui já está, inclusive, colocando esse não recorrente aqui de 185,6. E, por final, olhando lá embaixo o EBIT, né? Que não precisa nem ficar olhando muitos dados aqui, que tudo vai dar negativo no final das contas. O EBIT ajustado, que era de 27,4 milhões positivo, sai para um EBIT ajustado de 89,9 milhões negativo, ou seja, uma piora de 428,5%, dando uma diferença de saindo de 7,7% para menos 31,1%, uma diferença de 39 pontos percentuais. Passivo. As contas de passivo, balanço patrimonial, refletem o efeito da aprovação dos principais ajustes de passivo não referente, tal como ele fala, né? Abaixo, valor arredondado pago de 5,2 milhões, dando um total de 604,6 milhões para um total de 785,7 milhões no terceiro trimestre de 2020 e quarto trimestre de 2019, respectivamente. Eu acho que ele do próprio demonstrativo está aqui 4T, seria 3T, pelo que eu entendo, né? Mas tudo bem. Abaixo, integral provisionamento do abandono do campo de Tubarão Martelo, que era de 408,6 milhões e 291 milhões no segundo trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019, respectivamente. O passivo não circulante de 755,2 milhões passou a ser composto essencialmente de provisões para contingência e compromissos regulatórios no valor de 211,7 milhões, compromissos para obrigação de abandono de campo exploratório no montante de 80,6 milhões e provisões para compensações ambientais na quantia de 74,8 milhões. A provisão para
PIS e COFINS diferido de 384,4 milhões é decorrente de receitas de variação monetária não realizada. O patrimônio líquido contido negativo em 867,6 milhões, portanto, o valor das obrigações da companhia é superior ao valor dos seus ativos, ou seja, se pegar tudo que a empresa tem em ativo e vender, não paga a dívida da empresa. Espelhando tanto os desafios que ainda estão por enfrentar para o retorno à normalidade das atividades, assim como da indústria de óleo e gás. Olhando CAPEX e investimento, teve alguma coisa, né? O principal marco é a revitalização durante o terceiro trimestre de 2020 foi a entrada de operação do Poço 7 do Tubarão Martelo, 4HP, no dia 25 de junho de 2020, marcando a conclusão da revitalização. O investimento total foi de 56 milhões, sendo que no final do terceiro trimestre de 2020, 43,8 milhões já haviam sido pagos, ou seja, a revitalização do posto já está literalmente paga. Bom, ao meu ver, ou seja, as minhas conclusões olhando os números da empresa. A empresa para mim está patinando, porém o grande problema é que eu não sei para que lado que ela vai, ou seja, para onde que ela está patinando. Se ela vai conseguir se segurar onde está e vai superar os desafios, como ela mesma diz, ou se a cotação da empresa vai continuar nesses níveis ou cair. Lembrando que a cotação da empresa reflete propriamente, né, o valor da empresa, ou seja, o quanto ela vale segundo a precificação do mercado. Bom, para mim um dos destaques negativos foi a captação feita no mercado recentemente sem intuito de investimento, apenas para sanar dívida, ou seja, a captação que foi feita para quem entrou só para poder pagar a dívida, né? Positivo, entrada de operação do Poço 7, né, Tubarão Martelo, no dia 25 de junho, né, com boa parte já do poço sendo pago, dos 56 milhões, na qual 43,8 milhões já haviam sido pagos até o terceiro trimestre de 2020. Bom, o release completo da Doma Energia eu vou deixar na parte de baixo da descrição do vídeo. E, mais uma vez, né? Se esse vídeo te ajudou ou acrescentou algo do seu conhecimento, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E é claro, gente, não esqueçam de compartilhar. Se você não gostou, pode deixar seu dislike, não tem problema, porém comente o porquê para que eu possa estar melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. E por finalizar, um muito obrigado a todos e bons investimentos.